veio sobre mim a mão do Senhor. E me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Se você está crescendo em Cristo, não tem como você não impactar vidas. E não é o que você sabe, viu, queridos? Não é o que você sabe que vai causar este impacto. É o que você sabe, mas especialmente quem você é. Obviamente conhecer é muito importante, mas ser é muito mais importante. Conheço e Deus me transforma através desse conhecimento. E eu passo a ser semelhante a Cristo. É um crescimento. Hoje eu gostaria de falar com vocês, esta manhã, esta madrugada, sobre crescimento. É importante. Crescimento. Nós vamos gastar alguns minutos estudando sobre isso, tá bom? Eu vou oscilar entre um texto escrito e algumas imagens nesta manhã, para que você compreenda exatamente o tema que nós preparamos para trabalhar com você. Mas antes eu quero mostrar um vídeo. Você sabe que eu gosto de vídeo, né? E esse vídeo aqui, ó, que eu vou mostrar para você, ele evidencia o crescimento. Vamos ver. Olha, um grãozinho foi plantado. Ó. Lá está. Pezinho de feijão. Todo dia. Só fazer uma coisa que acho que vai nos ajudar. Deixa eu eliminar este som aqui e deixar só o som de fundo da nossa reunião. Tá bom? Pronto. Lá está, o feijãozinho crescendo. Veja que as raízes do feijãozinho foram aprofundadas, né? Ele morreu, o feijãozinho. A raiz foi descendo num caule da raiz mais grosso, e desse caule ele vai ramificando para dentro da terra, e enquanto isso o pezinho, no 8º dia, já brota lá em cima da terra, tá vendo? Ó? Oscilante, mexendo ainda, muito sensível, muito frágil. Qualquer coisa vai quebrar esse pezinho aí, não é? E aí ele vai crescendo. Ó. No 11º dia, ele vai crescendo, vai criando mais resistência, percebe que ele oscila menos, a parte de cima das folhas mexe, mas o caule já é mais enrijecido. Mas perceba que, na medida em que ele cresce para cima, ele também cresce para baixo. Olha a raiz desse pezinho de feijão, como ela está se ramificando na terra embaixo. Veja, quantidade de ramos, de ramificações. E aí o pezinho vai crescendo, 19º dia, já com mais folhas e etc. 20º dia, olha a raiz
Que coisa extraordinária a raiz desse pezinho. Olha que coisa extraordinária a raiz dessa plantinha. Para essa plantinha estar aparecendo verdinha e daqui a pouco você vai ver fruto nesta plantinha. Olha a raiz, olha a raiz. Olha a raiz, 25 dias depois. Olha aí, você vai ver como nos 25 dias essa raiz foi sendo formada embaixo na terra para que o pezinho de feijão aparecesse lá em cima, verdinho e lindo. O grão teve que morrer, apodrecer, ramificar toda uma raiz embaixo para que o pé crescesse, criasse consistência. Olha que raiz extraordinária, queridos. Eu vou voltar um pouquinho para que você antes, visualize essa raiz. Volta aqui, não quero que você saia daí antes de você visualizar essa raiz. Olha isso. Olha isso. Olha esta raiz. Olha a complexidade desta raiz. Olha quantas extensões, quantas conexões nesta raiz. Agora, olha o pezinho todo. Olha só que lindo. Lá em cima, o frutinho, ó, preparadinho para começar a brotar. Extraordinário, né, irmãos? Extraordinário, extraordinário. E hoje eu quero que vocês entendam algumas coisas nesse processo do crescimento, tá bom? O primeiro texto que nós vamos utilizar hoje, e eu quero que você leia esse texto comigo, ele vai aparecer aí na tela do seu celular, ou vai aparecer na tela do seu computador ou na sua televisão. Aí está. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. No reino de Deus, quando começa esse crescimento? Quando começa o crescimento? Quando você entra pela porta, que é Cristo. Cristo é a entrada no reino. Jesus é a entrada no reino. Em Jesus há todo o poder sobre o céu e a terra. Jesus, Jesus, Jesus. O sermão do pastor Leidivan não sai da minha cabeça. Jesus, Jesus. Ele é a fonte, ele é o poder do evangelho. É o poder, ele é a porta. E, pastor, o que acontece quando eu aceito Jesus e entro pela porta, que é Cristo? Ele diz, eu sou a porta. Ele é a porta do reino. Nós entramos por Cristo no reino de Deus. Antes de continuar a falar com vocês sobre esta entrada na porta, que é Cristo, e nós estamos falando de crescimento, eu preciso que você entenda o seguinte. No Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre atuou, assim como ele atua também a partir do Novo Testamento, com atuações apenas diferentes. Antes de Cristo, o Espírito Santo trabalhava para que todos acreditassem no que estava escrito em Isaías 53. Quem dará crédito à minha pregação, à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo perante ele aquele que não tinha formosura, nem aparência, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era um homem de dores, experimentado no Cristo. O Espírito Santo apontava no Antigo Testamento sempre para que aqueles que estavam vivendo naquele período acreditassem na vinda do Messias sofredor, aquele Messias que ia esmagar a cabeça da serpente, Gênesis 3, verso 5. O Espírito Santo sempre trabalhou para que crescêssemos, para que aqueles daquele período no Antigo Testamento crescem no Messias que viria. O trabalho do Espírito Santo hoje é que eu e você creiamos no Messias que veio e morreu na cruz, como já estava antecipado e profetizado no Antigo Testamento. Todo o tempo o Espírito Santo faz com que nós olhemos para a cruz. Ele é quem revela Jesus.
É Ele quem revela os benefícios da graça de Jesus. É Ele quem revela o lindo caráter de Jesus. O caráter que nós devemos ter à semelhança é o Espírito. No Novo Testamento, com muito mais ênfase e plenitude, porque Ele trocou de lugar. Cristo foi para o santuário e enviou o Espírito, e agora Ele, com muito mais intensidade, revela a cruz, fazendo com que a gente passe pelo túmulo vazio de Cristo e entre no Santo dos Santos, aguardando o momento em que Ele vai se levantar do juízo investigativo e vai dizer: está consumado. E aí Ele virá, não mais como o sofredor da cruz, mas o vestido pela glória de Deus, vestido com roupas do rei para buscar os seus príncipes e princesas. Mas o Espírito Santo sempre trabalhou, sempre trabalhou para que nós entrássemos pela porta. É lindo isso, amado, isso é lindo. Agora preste atenção, o que acontece quando nós entramos pela porta? Grave comigo. O que acontece quando aceitamos Jesus? Olha, eu vou ler com vocês 3 textos. Eles estão no livro de 1 Pedro, que vai falar conosco sobre isso, tá bom? Olha que lindo isso aí, ó. O primeiro texto que nós vamos ler, 1 Pedro 2, verso 2, depois de entender que a porta é Cristo e eu começo a crescer, a produzir raiz quando eu aceito Jesus. Aí diz assim, ó: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha que coisa linda, né, queridos? Na porta, nós não passamos de meninos, viu, queridos? Na porta, não passamos de meninos imaturos. Sim, entramos no reino frágeis, oscilando por qualquer vento, como você viu, aquele pezinho de feijão balançando no começo do seu nascimento, e as raízes crescendo para baixo. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, meninos imaturos. Mas tome o leite racional, estude a palavra, aprofunde-se no texto bíblico, não falsificado, para que por ele, Jesus, a porta, você vá crescendo. Veja, amado, nosso crescimento está todo concentrado na pessoa de Cristo. É Ele o nosso exemplo, é Ele o nosso intercessor no santuário, é Ele quem tem os méritos, é Ele quem nos devolve justiça, é Ele o nosso substituto, é Ele o nosso Salvador, é Ele o nosso Senhor. Nosso crescimento está em Cristo. E por que crescemos nele? O verso 3 diz: pois como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Então eu vou até Cristo e cresço na bondade dele. E aí o texto, o verso 4 de 1 Pedro diz: e chegando-vos para ele, me aproximando a Cristo, pedra viva, que foi rejeitada pela igreja de seu tempo, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Que texto rico da palavra de Deus. Agora pensa comigo, você aceita Jesus, entra pela porta como menino que precisa tomar leite da palavra de Deus e aumentando o poder desse alimento, experimentando a bondade e todos os atributos de Jesus, a pedra angular da igreja. Então eu entro pela porta, que é Cristo, imaturo, menino oscilando no vento, raízes se aprofundando, experimentando a bondade de Deus, mas eu vou amadurecer na caminhada. Amadurecer na caminhada. Mas deixa eu contar uma novidade para você, se você não sabia. Olha que coisa linda. Quando você entra pela porta, um pezinho oscilando, ainda imaturo, Jesus olha para você e declara você salvo em Cristo Jesus. Diz amém, irmão. Diz amém, que mesmo imaturo e um pezinho ainda oscilante, você já está salvo em Cristo Jesus. Você não amadurece para ser salvo, viu, amado? Você não amadurece para ser salvo.
Você é salvo em Cristo, declarado salvo quando você entra pela porta, e você é salvo para amadurecer. Você não cresce para ser salvo, viu, amado? Você é salvo para crescer. Porque ninguém tem condições de crescer se não for em Cristo Jesus, a pedra da igreja. Que lindo isso, irmãos! Bebês imaturos, porém salvos. Então, eu posso considerar que nessa igreja linda que você está vendo agora, adorando a Deus na madrugada, eu estou mostrando essa igreja para você agora. Todos os que creem e são sinceros estão salvos em Cristo, mas nem todos têm a mesma maturidade. Nem todos têm a mesma raiz, nem todos têm a mesma experiência, mas todos estão, se sinceros em Cristo, salvos nele. Porque eu sou declarado justo quando entro pela porta. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo. Você não acha? Você não acha muito diferente de como Deus trabalha no coração, né? Agora, Efésios, no capítulo 4, versículo 3, vai dizer uma coisa importante para mim e para você, e que não pode fugir do nosso retrovisor. Dá uma olhada em Efésios 4, verso 3. Diz assim: desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. Desse modo como? Unido à videira que é Cristo, dependendo dele para crescer, recebendo a influência do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre fez com que a gente olhasse a Cristo, e ele sempre vai fazer que a gente continue olhando para desse modo. Assim seremos pessoas maduras e alcançaremos raiz profunda para que eu apareça como feijãozinho, para levar Cristo a outras pessoas, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo, semelhança dessa altura. Percebe? Você é salvo e maturo, e à medida que você fica em Cristo, você é amadurecido à semelhança dele. Que coisa mais linda! É por isso que muitas vezes a gente olha para trás e diz assim: meu Deus, como eu mudei, eu já não sou mais daquela maneira. Mas quando você olha para frente, mas como tenho que mudar ainda? Por quê? Olha para mim aqui, ó. Nosso alvo é inalcançável. Não tente ser igual a Cristo, viu, irmão? Ele é uma espécie única, espécie única. Ele não pede igualdade, pede semelhança. Semelhança. Igualdade não. Ele é inalcançável. Por isso, o processo de santificação dura a vida inteira. Por que Ellen White declara isso? Que o processo de crescimento dura a vida inteira, porque o meu modelo é inalcançável, então eu sempre vou estar longe do alvo, muito embora eu já esteja muito longe de onde comecei a caminhada. Minha raiz no começo era bem frágil, agora minha raiz é muito funda, meu caule oscilava por toda coisa, agora não, estou mais firme, porém, ainda preciso muito mais, porque o modelo é inalcançável. Muito embora nesse processo todo o Senhor me considere salvo pela justiça de Cristo imputada sobre mim, ainda não estou pleno, mas crescendo. É tão satisfatório isso. Isso é tão satisfatório, né? Que em todo tempo você é aceito. Em todo tempo você é aceito. Isso é uma dádiva. Em todo tempo você é aceito. Isso é uma dádiva, queridas. Isso é uma dádiva. Perceba, nós estamos falando de um processo de maturação, de aprofundamento, da imaturidade para a maturidade. Um processo. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Você está em processo, irmão. Você e eu estamos em processo nessa sala. Da imaturidade para a maturidade, um processo.
Ezequiel 47, verso 3 até o 5, fala sobre isso. Até que Deus assuma o controle, até que nada mais importe. O texto de Ezequiel, no capítulo 47, verso 3 a 5, tem esse relato aqui, ó. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água. Esta visão é Jesus pegando Ezequiel no templo e fazendo Ezequiel crescer, amadurecer, se aprofundar. Ele diz assim, ó, Ezequiel, não estou contente com sua experiência não, viu, amado? Eu não estou contente com a sua experiência. Quero você muito mais profundo, quero você muito mais maduro, quero que seu crescimento seja consistente, viu? Então deixa eu dizer como é que acontece. Jesus vai para dentro de um rio e mede com uma linha 500 metros e diz, Ezequiel, anda. E Ezequiel entrou. E quando ele andou 500 metros para dentro do rio, a água batia em seu tornozelo. Aí Jesus olhou e disse assim, bom, então vamos fazer assim, ande mais 500 metros. E aí o texto diz que a água deu no joelho, aqui está invertido, viu, queridos? No joelho dele. Levou-me pela água até aqui ao terceiro estágio. Depois ele mediu mais 500 metros e a água deu nos lombos de Ezequiel. Depois mediu mais 500, aí Ezequiel disse assim, ó, agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Então Jesus pega Ezequiel, mede 500 metros para dentro da água, Ezequiel anda, a água deu no tornozelo. Anda mais 500 metros, se aprofunda, cresça, Ezequiel, cresça, a água deu no joelho. Tá bom o crescimento? Tá bom, então cresça mais ainda, 500 metros para dentro do rio, a água deu na cintura. Aí já começou a ficar um negócio difícil de controlar. E Deus não estava contente, porque ainda Ezequiel tinha o controle da vida dele. Aí o Senhor mediu mais 500 metros, agora anda. Quando ele andou, a água deu no pescoço. Ele falou, pastor, ô Jesus, é o seguinte, esse negócio aqui eu não estou sentindo mais o chão. Eu agora só consigo passar esse rio a nado, porque eu não tenho mais o controle dos meus pés no chão. Quando Ezequiel perdeu o controle, Jesus olhou e disse assim, é isso aí, Ezequiel, é aí que eu quero você. Porque quando você não tiver condições de controlar, ou quando você não quiser, melhor dizendo, quando você não tiver mais o desejo de controlar a sua vida, aí você estará em pleno crescimento. O crescimento no reino se dá quando você passa pela porta como um menino salvo em Cristo e vai entregando o controle da sua vida por meio do Espírito a Cristo. Você não sente mais. Você não tem mais o controle. Ei, acorda, irmão. Ei, é horrível essa ideia. É horrível a ideia, queridos. Sabe por quê? Porque a natureza humana gosta de ter o controle de todas as coisas. E perder o controle aqui não significa falta de planejamento, não significa falta de organização, não significa falta de agendamento, nada disso. Significa que meu planejamento, minha organização não será mais importante do que o controle do Espírito sobre o que eu mesmo planejei sobre a influência dele. É isso. É isso. O crescimento se dá profundamente quando você, iluminado pelo Espírito, planeja e iluminado pelo Espírito Santo, deixa que ele execute a agenda. Isto é crescimento. Entrar pela porta como menino salvo e crescer até a plenitude. E quando essa plenitude vai se dar? Na segunda vinda de Cristo. Você entra pela porta que é Cristo, que ele vai te conduzir até uma outra porta. Até uma outra porta. Qual é a outra porta? Qual é a outra porta? A porta do aprisco. O que é o aprisco? É onde ele coloca as suas ovelhas seguras, não é? As suas ovelhas seguras.
Qual é o aprisco que nós amamos e sonhamos com ela? Qual é o aprisco que nós amamos e sonhamos com ela? A nova Jerusalém. Oh, glória a Deus. Aleluia por isso, irmão. Eu entro por Cristo, que é a porta, como menino imaturo, salvo em Cristo, e nele vou amadurecendo até que ele me leve a outra porta, que é a porta de Jerusalém. Vai dizer assim: agora entra seguro aqui, as suas angústias acabaram, amigo. E nesse processo todo, havendo sinceridade e busca honesta do seu coração, você estará salvo em Cristo Jesus em todas as fases de maturação. Em todas as fases de maturação. Isso é extraordinário. Águas profundas. Águas profundas. O que significa esta água? Olha que coisa mais perfeita é a palavra de Deus, quando estudada em todo o seu contexto, Antigo e Novo Testamento. Olha o que diz o texto. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água do rio é o próprio nascimento no Espírito Santo. Ei, irmão, deixa eu esclarecer uma coisa para você. Toda a obra da salvação da sua vida e da minha, o Espírito Santo está envolvido, Cristo está envolvido e Deus, o Pai, está envolvido, cada um em uma função específica. O Pai entrega o Filho se entrega por você e vai executar juízo, vai interceder, vai ser o nosso representante, enquanto ele envia um Espírito como seu representante para trabalhar ao nosso redor e em nós. Eles sempre atuaram juntos. Você quer entrar pela porta? Porque o Espírito Santo te convenceu. Você quer permanecer em Cristo? Porque o Espírito Santo te leva a Ele. Para aqui um pouquinho. Para um pouquinho. A figura do candelabro de 7 hastes no santuário é muito intrigante para mim e é uma peça que eu amo, aquela peça, entender, né? O sacerdote, o sumo sacerdote, não representava Cristo no santuário? Sim. E qual era a função do santuário? Uma das no santuário era manter a lâmpada sempre acesa. E como ele fazia isso? Colocando azeite na estrutura do candelabro para que aquela luz nunca se apagasse. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Jesus nos dá o azeite nos faz olhar para Jesus. Eu aceito a Cristo pelo trabalho do azeite e Cristo me dá o azeite para que eu continue crendo em Cristo. Eu tenho Cristo que me dá o azeite e o azeite me dá a Cristo para eu continuar crescendo. Cristo me dá o azeite e o Pai administrando tudo isto como gestor do universo. É lindo isso. É lindo isso. É lindo, extraordinário. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água é uma figura clara, esse rio aonde Ezequiel anda, tornozelo, joelho, cintura, até ele perder o controle, perder o controle, a entrega total a Cristo por meio da atuação clara do Espírito Santo na vida do crente. Aí, querido, como você lê o Espírito de Profecia? Amigo, se você não lê, por favor, leia, amado, leia. Olha o que Ellen White diz no livro Eventos Finais. A água, como o orvalho e a chuva, são dados primeiro para fazer com que a semente germine, e então para amadurecer a colheita. Assim é dado o Espírito Santo. Olha que lindo aí, amados. Olha a água aí, ó. Nascer da água e do Espírito. Irmãos, entenda o processo de crescimento. A água, como o orvalho e a chuva, são dados primeiramente para fazer com que a semente germine. Tem que morrer a semente. Então a água é dada para você morrer. Para eu que sou semente morrer, entende, querido? Então a água
é dado para a semente morrer. É Cristo, é o Espírito Santo batendo de fora para dentro, dizendo: ei, aceita Jesus, morre, 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 porque se você não morrer, você não vai entender nada do Evangelho, porque carnais não entendem o Evangelho, Ana. Carnais não entendem o Evangelho, Vânia. Carnais não entendem o Evangelho, Margarete. Carnais não entendem o Evangelho, Claudinha. Carnais não entendem, Rubens. Morram. A água é dada para você morrer. A água é dada para você germinar, para você crescer. Por isso que a água é dada. A água, como o orvalho e a chuva, são dados primeiramente para fazer com que a semente germine. E então, para amadurecer a colheita. Assim é dado quem? O Espírito Santo, para levar avante, de um estágio para o outro, o processo de crescimento espiritual. Ei, irmão, quem produz o crescimento espiritual? O Espírito Santo de Deus gera vida. É por isso que você nunca conseguiu amar Jesus como você gostaria, sabe por quê? Porque você estava tentando amar Jesus sem o Espírito Santo. É Ele quem dá crescimento espiritual. É Ele quem faz as raízes crescerem para baixo. É Ele quem faz as raízes ramificarem enquanto você aparece para o mundo como testemunho. É Ele que faz Cristo aparecer em você, parte visível de Deus. Você entende isso? Tem que entender isso, porque senão vai haver frustração nessa caminhada. E eu não quero ninguém frustrado na sala. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Da graça de Deus o quê? Da atuação do Espírito na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Eventos Finais, página 183. Percebeu que coisa mais linda isso? É o agir do Espírito. Sabe, as raízes para baixo é o que o olho humano não consegue ver no cinzelamento do oleiro. No oleiro, trabalhando na massa, é a raiz. O que é visto é o resultado do Espírito Santo trabalhando no coração humano, é o que é visto, mas a raiz ramificando é o trabalho invisível do Espírito Santo no coração do homem, transformando a imagem e semelhança de Jesus. Então, amado, passou pela porta, imaturo, criança, salvo, o Espírito Santo que convenceu você que deveria aceitar a Cristo e que entroniza Cristo no seu coração, agora começa a trabalhar para que você seja parecido com Cristo. Olha que coisa linda. Ele trabalha dentro de você, raízes sendo aprofundadas, água no joelho, água no tornozelo, joelho, cintura, não tem mais controle. É Ele quem leva você, trabalhando em você. O Espírito Santo trabalha, e quanto mais Ele trabalha, mais, mais Cristo é visto. Amado, olha para mim, o Espírito Santo trabalha, não é para Ele ser visto, muito embora ele seja, porque ele é igual com Jesus, ele é igual com Deus, né? Não tem como separá-los. Mas ele trabalha para que Cristo seja visto. É lindo. O processo de crescimento é lindo demais. De uma porta a outra, de uma porta a outra, Cristo até Jerusalém. E sabe quem vai estar na porta para receber você? O próprio Cristo, que é a porta de entrada. Ele é a porta de entrada em Jerusalém também. Ah, Deus, como é lindo isso. Como é lindo o trabalho do Senhor. Como é lindo. Como Ele trabalha tão bondosamente. É pelo Espírito que decidimos entregar a vida a Cristo, para que Ele assuma o controle. Só assim é possível que aconteça o crescimento até a plenitude. Aí, queridos, nessa plenitude acontece algo tão extraordinário que eu queria conversar com você agora, terminando essa mensagem. Olha que coisa extraordinária. Quando Cristo assume o controle, aí acontece isso em São João 15, verso 4. Permaneça em mim, e eu permanecerei
em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Percebe, amados? Percebe? A ênfase do crescimento é sua dependência de Jesus. Isso significa morrer para frutificar. O Espírito Santo é dado para lhe convencer a aceitar a Cristo. Você aceita Cristo porque morre, e quando você morre, você frutifica. O próprio Cristo, em São João 12, 24, disse: se o grão de trigo, aí Cristo está falando dele, se eu, o grão de trigo, não cair na terra e não morrer, eu vou continuar só. Meu reino não frutificará, mas se eu morrer, eu vou dar muito fruto. E Cristo faz a mesma coisa e faz o mesmo convite a você e a mim. Ele espera que eu e você morramos. Veja olha que convite mais audacioso. Lucas 9, 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, se vocês querem dar frutos, morram, neguem-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e sigam-me. Queridos, Cristo morreu para dar frutos. Você, para dar frutos no reino, precisa morrer também. E o que nos leva à morte? O Espírito Santo fazendo com que a gente olhe para Cristo. O Espírito Santo entronizando Jesus em nossa vida. A água onde nos aprofundamos. Quanto mais do Espírito, mais de Cristo. Cristo continua nos dando o Espírito continua nos dando a Cristo. E o Deus eterno com as suas mãos estendidas sobre nós. Que coisa mais extraordinária esse crescimento em Cristo. E uma das características mais acentuadas do crescimento em Cristo é esta aqui, ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Testemunhas. Testemunhas. Esta palavra grega tem em sua raiz a palavra mártir. Mártir, de morrer por uma causa. De morrer por uma causa. Esta é a raiz desta palavra. Testemunhas. Vocês vão morrer por mim. Porque para você me servir de testemunha, só morto para esse mundo e vivo pelo Espírito. Queridos, sabe esse vídeo que eu vou mostrar agora? Ele te emocionou? Ele te emocionou? Esse vídeo aqui te emocionou? Moço, tudo bem? Sabia que você é igual um trevo de quatro? É porque uma pessoa como você se ama por você. It's why your blood is your blood. It's not just where you live. Oi, moça, tudo bem? Qual é seu nome? Olha, eu tenho um amigo que ele te ama muito. Quer viver o resto da vida com você. Eu posso mostrar a foto dele? Pode. Olha aqui. Tudo bem? Olha esse céu. Ele nem se compara com o tamanho da montanha. Esse vídeo te emocionou? Eu recebi notícias de pessoas: pastor, chorei um monte quando vi esse vídeo. Ei, esse vídeo não deve fazer você somente se emocionar.
Este vídeo tem que fazer você entender que para ser testemunha, você tem que estar morto. Seu crescimento só acontece se você buscar a semelhança de Cristo por meio da atuação do Espírito. E, irmão, vai doer. Você vai ter que perdoar quem te machucou. Você vai ter que perdoar quem cortou sua carne. Você vai ter que perdoar quem jogou seu nome na sarjeta. Porque você o ama acima das suas dores pessoais. Você quer ver essa pessoa que te machucou, que te quebrou, porque está doente, que não conhece a Cristo, no céu. E você vai ignorar suas dores para perdoar aquela pessoa, porque você deseja que ela esteja no céu. Isso vai doer. Vai doer quando você tiver que pegar seu dinheiro e parar de gastar com as besteiras que você gasta. Com as coisinhas que você gosta e que não vale nada. E você vai ter que pegar esse dinheiro e financiar o evangelho através dos seus dízimos e do seu pacto. Além de usar esse dinheiro para alimentar o nu, para dar comida para quem não tem comida, para vestir o nu. Vai doer quando você tiver que pensar em um período de férias mais simples, porque você gastou o dinheiro com os pobres. Vai doer. Esse menininho com esse telefonezinho na mão, fazendo as pessoas se emocionarem, é bonito, mas por trás é um processo absolutamente agressivo de mudança de vida. Ou, sabe a televisão e a rede social que te arrancando o tempo? Você gosta de ficar vendo futilidades ali? TikTok. Horas vendo TikTok. Não. Os que estão com o telefonezinho na mão e abordando pessoas, amam gastar tempo com a salvação do próximo. Amam fazer isso. Amam fazer isso. É isso. Sabe? Não sair de casa sem antes ter entrado na presença do eterno Deus. E dizer assim: Senhor, eu só saio da sala de audiência com o Senhor quando todas as nossas questões estiverem resolvidas. Eu só saio daqui quando eu tiver com tudo resolvido. E nessa sala de audiência, no secreto, receber a unção do Espírito diário para que Cristo seja visto enquanto você cresce. Vai doer, irmão. Vai doer. Sabe por quê? Tem que começar na madrugada. Tem que começar na madrugada. O Senhor disse que aqueles que o buscam de madrugada são aqueles que o amam. E Ele diz: esses vão me encontrar. Sabe por quê, querido? Se você deixar até meio-dia para buscar o Senhor, o inimigo tem 6 horas claras para destruir sua cabeça. Sem proteção. Vai doer. Vai doer quando a palavra dura vier na sua garganta e você quiser se vingar das pessoas que machucam você, que falam mal de você, e você quer vomitar, desculpa a expressão, mas é isso mesmo, vomitar sua vingança, seu orgulho, sua inveja neles, porque bateu, vai levar. É assim a nossa natureza. E quando vier aquele negócio dentro de você e você tiver que dominar e entregar para eles domínio próprio, porque Jesus tem que ser visto através de você, vai doer e as pessoas vão dizer que você é tolo. Mas isso é crescimento no reino. É crescimento no reino. Poderia gastar aqui tempo. Mas há muito mais para discutir sobre isso. Mas nós temos que ir crescendo em graça, crescendo em poder, crescendo na ideia de estar em Cristo, com o nosso Salvador, nos alegrar com isso. Eu quero convidar você a, junto comigo, louvar a Deus através desse hino aqui, ó, crescendo em graça.
Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde e o sol se esconde. Logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da graça do meu Senhor. Adore a Deus. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde. Logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde. Logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho na face do meu Senhor. Já é tarde, o sol se esconde. Logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Ó Deus eterno, a tua graça faz-nos crescer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amanhã trará o brilho da face do nosso Senhor. Irmã Vera, vamos aprender a sofrer. Vamos aprender a sofrer. Amanhã trará o brilho, Vânia. O amanhã trará o brilho de uma porta a outra. De uma porta a outra. Enquanto isso, seja sustentado pela graça de Cristo. Só isso. Paciência, irmãos. Logo estaremos na eternidade com o Senhor. Logo.